Bom, questão as datas FIFA confirmadas pela Comebol, tá? Das eliminatórias para a Copa do Mundo, que são setembro e outubro. Em setembro, o Brasil enfrenta o Chile dia 2 de setembro e depois, dia 7 de setembro, enfrenta o Peru. E a informação que eu tenho que os jogos de ida da Copa do Brasil estão previstos para os dias 24, 25 e 26 de agosto. E as partidas de volta entre 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro. Por que eu fiz questão de falar isso? O Silvio opinar e a galera do chat ficar ciente, o jogo de volta da Copa do Brasil, Flamengo tendo jogadores convocados, o que é mais do que normal acontecer, os jogos de volta, o Flamengo vai estar desfalcado na Copa do Brasil, por conta da data FIFA, tá? Dia 2 de setembro. Falando em Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, para vocês terem noção, o Flamengo tem o melhor início com um técnico em 84 anos, tá? Em todos os 126 anos de história rubro-negra, apenas o húngaro Dori Kucher teve 7 vitórias em seus 7 primeiros jogos. O histórico técnico Flávio Costa, vice-campeão mundial pelo Flamengo, ficou indignado com sua substituição pelo húngaro Dori Kucher no início de 1937. Saiu da Gávea sem se lembrar de que seu carro estava parado em frente ao velho estádio e foi para casa a pé. Essa história foi contada pelo próprio treinador falecido em 1999, campeão carioca pelo Flamengo, em 1939, em 1942, 1943 e 44, tricampeão, né? Um dos três campeões carioca do Flamengo, e depois em 1963. Dori ficou na Gávea por 71 jogos. Está na história por brigar com Fausto, o Maravilha Negra, e passou rapidamente pelo Botafogo, ainda no Brasil. É mais famoso por isso do que por ser o único técnico rubro-negro com 7 vitórias em seus 7 primeiros jogos. Ele era o único, agora tem a companhia rara de Renato Gaúcho. Verdade que o Renato não estava na Arena das Dunas em Natal e o time foi dirigido por Maurício Souza, mas o treinador gaúcho afirmou que dirigia a equipe por telefone, diretamente de sua residência, no Rio de Janeiro. Então, Renato tem 7 vitórias em 7 partidas com 25 gols pró e apenas 3 contra. Dori, em 1937, começou com 5-3 no Atlético Mineiro, 7-1 no Rio Branco, 3-2 no América, 7-2 na Light, 4-2 no Siderúrgica, 5-1 no América e 2-1 na Portuguesa de Desportos de São Paulo. Foram 35 gols pró e 12 contra. Renato pode se diferenciar do húngaro de duas maneiras. Primeiro, conquistar a 8ª vitória contra o Internacional no domingo. Segundo, ser campeão. Isto Dori não conseguiu. Então, o Renato, ganhando domingo, ele entra para a história como o técnico mais vencedor da história do Flamengo, com 8 jogos. Tem gente que fala aí que na partida contra a Chapecoense ele era o técnico que estava no comando, porque ele estava na cabine. O próprio Mauricinho falou na coletiva que ele estava passando instruções. E aí, Isailton, já que a gente falou de Renato na seleção, que pode acontecer, que pode ir, que não pode e tal, com esses números fica cada vez mais evidente que ele pode ser chamado sim para a seleção. Por que não, né, Isailton e Silva? Com certeza, até porque nos bastidores aí ele é um nome forte para poder substituir Tite caso Tite, quando o Tite cair e sair, enfim. E é um sonho de todos os treinadores. Eu citei Mauricinho, Ramalho, Muricy Ramalho, que recusou, mas aí foi em outra situação. Muricy Ramalho, naquela época, nós sabemos o porquê que ele não aceitou. Enfim, é o sonho de Renato. Tomara que não, por enquanto, caso ele esteja dando certo, não venha acontecer. Nós já perdemos um treinador no início de seu comando sobre o Flamengo, justamente por seleções também.
o pessoal deve lembrar lá em 2017, se eu não me engano, aqui o Rueda iniciou seus trabalhos e saiu recebendo a proposta de uma seleção. Enfim, números bons, e muita gente se deve perguntar, esses números se devem realmente a méritos de Renato ou um acaso? Sim, se deve a méritos de Renato, porque o mesmo time, os mesmos jogadores que aí estavam, os outros antecessores não conseguiram fazer da mesma forma, não iniciaram da mesma forma, chegaram querendo inventar e por isso não conseguiu ter uma sequência assim tão magistral, já colocando o seu nome na história. E agora vamos torcer que ele consiga quebrar mais marcas, ficando na história, porque se caso isso acontecer, é porque o Flamengo está vencendo e é o que nós queremos. Vamos continuar falando aqui sobre a questão de mercado da bola, porque tem uma informação que saiu no portal torcedores.com falando o seguinte, que Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal para ouvir proposta por lateral esquerdo. Ramon tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Uma das principais revelações do Flamengo nas últimas temporadas, Ramon pode render frutos ao clube nesta janela de transferências para a Europa. O torcedores.com apurou que o lateral esquerdo entrou no radar do Porto, né? Em busca de reforços na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel querem aproveitar a viagem para tentar fortalecer os cofres rubro-negros. Dessa forma, a dupla pretende, com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, para tentar viabilizar a ida do atleta para o Porto. Segundo apurou a reportagem, os empresários Ulisses Jorge e Danilo Lima, que são representantes do Ramon, já se encontram na cidade do Porto. A princípio, eles devem se encontrar com dirigentes até domingo. Além do clube português, os agentes avaliam a oferta de clubes da Espanha e da França. De acordo com fontes próximas à diretoria do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel trabalham no mercado da bola para conseguir uma oferta de 6,5 bilhões de euros por Ramon, em torno de 40 milhões na cotação atual. À primeira vista, a ideia é negociar 90% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo pretende vender 2 ou 3 pratas da casa nesta janela de transferência. Por enquanto, mais cogitado para deixar a Gávea é o centroavante Rodrigo Muniz. O jovem artilheiro rubro-negro está na mira do Fulham e do Middlesbrough. A temporada do Ramon, que disputou 7 partidas pelo profissional do Flamengo em 2021. Ao todo foram 5 no Campeonato Carioca e 2 na Copa Libertadores da América. Pelo time sub-20, o lateral esquerdo representou o clube em 9 oportunidades. Vamos falar do Ramon. E aí, o mercado da bola, Ramon aí sendo sondado pelo Porto querendo oferecer 6 milhões e meio de euros, em torno de 40 milhões de reais aí, pelo Ramon, para tirar o Ramon do Flamengo, 90% dos direitos. Braz e Spindel viajando, fazendo aquele tour na Europa, no momento está vendendo, mas não está comprando, né? O Isailton e Silvio. Seria um bom valor em cima do Ramon ou não? Não é hora de vender o atleta? Só respondendo nosso amigo Ney Alves, e não, meu querido, é só intuição, viu? Só intuição, não é informação, não. Só intuição. A gente sempre tem aquelas intuições e tomara que a gente acerte e que realmente venha aí isso que eu falei. Enfim, todos nós sabemos, galera, que jogadores da base é 2 coisas. E a principal é para fazer caixa. Essa é a principal finalidade. É claro, ser tentando lapidar justamente para poder ele conseguir desenvolver um bom futebol e ser bem negociado, e também, se qualquer coisa, antes de ser negociado, entregar tecnicamente no elenco. Principalmente o caso do Flamengo, que não há essa necessidade pelo time que tem, me entenda, não há essa necessidade de estar forçando os jogadores, mas que nós pedimos, forçando, dar uma grande responsabilidade para os jogadores da base iniciarem partidas, porque não é a questão. É claro, nós queremos que o jogador da base
tenha mais minutagem, até mesmo pelo fato de algumas posições estar um pouco carente. Mas surgiu a proposta, Ramon, que o ano passado fez não, e continua fazendo excelente trabalho na base, mas as oportunidades que ele obteve, e teve algumas oportunidades, principalmente no início do campeonato carioca, não me agradou, vou ser sincero. Ontem ele tornou jogar e realmente ainda está abaixo daquilo que ele pode entregar. Se há uma proposta na mesa, tem que vender. O Flamengo vendendo, o Flamengo está, a princípio, como sempre faz, não vende o jogador 100%, sempre deixa uma fatia para uma futura venda, e isso é correto, porque todo jogador de base é uma aposta, tanto para quem vende, principalmente para quem compra. O jogador pode ser uma contratação certeira e o jogador entregar no clube na qual ele está comprando, tecnicamente e futuramente se transformar numa grande venda para poder lucrar. Isso aí é de fato. Como também o time que está vendendo, se apostar em deixar o jogador e virar um Lincoln da vida, ou então vende e torça que ele estoure lá para poder ainda morder uma fatia, tanto como formador, que eu não sei se Ramon, ele realmente é formador, se o Flamengo é o formador de Ramon, porque o Flamengo tem feito também essa política de contratar e trazer bastante garotos da base de outros times. Isso é uma das coisas que o Flamengo tem feito muito também e é louvável. Mas vindo a proposta, eu sou a favor que venda. Não é que vender de graça, mas essa proposta eu acho uma proposta interessante, até porque nós precisamos de dinheiro justamente para manter esse plantel, para manter esse time vencedor. É porque nós somos soberbos, a gente quer sempre mais, mas para manter esse time vencedor precisa de dinheiro. E da onde tirar no momento na qual há essa pandemia, há essa escassez de dinheiro por conta disso tudo, a base aí é um dos fatores aí que pode estar nos ajudando. Temos que lembrar também, pessoal, para poder não ficar bem longo aqui, muita gente, quando fala em vender a base, a gente fala que é barato, é porque nós lembramos das vendas de Vinícius Júnior, de Renier e de Paquetá. São vendas difíceis de realizar, são jogadores que provavelmente são difíceis de você conseguir, um jogador da base, você conseguir vender, principalmente em sequência que o Flamengo fez, do valor na qual foi vendido.